Seja bem-vindo ao Esperança Viva, um ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora e que seja uma bênção para o seu coração. Eu vou começar nessa noite uma série de mensagens sobre a nossa visão. Eu vou fazer isso porque eu aprendi que sem visão o povo se corrompe. A Bíblia diz assim: onde não há visão, o povo se corrompe. A visão precisa estar sempre na nossa mente, para ela não ser esquecida. É por isso que todo domingo assim porque a nossa visão é e vocês vêm comigo. Antigamente eu ainda via um ou outro olhando para lá, agora eu não vejo mais ninguém. Isso é bom, você memorizou. Eu não sei se você sabe que quando eu recebi o convite da Igreja Presbiteriana de Macaé para pastorear aqui, meados de 2007, quando Deus confirmou a minha vinda para cá, eu pedi a Deus que me desse uma visão para o meu ministério aqui com vocês. E eu me lembro de orar pedindo a Deus que me desse uma palavra, um texto que eu considerasse que fosse a pedra angular dessa visão. E essa pedra angular é o Salmo 133. Portanto, antes de eu começar a trabalhar nesses 3 itens da visão, eu queria começar nessa noite falando sobre a base bíblica, o fundamento bíblico da nossa visão. O Salmo 133 nos apresenta 4 imagens. A primeira imagem é a imagem da unidade da família de Deus. A segunda imagem é a imagem da unção de um sacerdote. A terceira é a imagem de um monte. E a quarta é a imagem da vida em abundância na comunidade do pacto, na comunidade da aliança. Então eu chamei essa mensagem de o Salmo 133 como o espelho de Deus. O nome da mensagem é o espelho de Deus. A primeira coisa que vem à nossa mente quando lemos o Salmo 133, primeiro princípio é que Deus se diverte na unidade. Deus se diverte na unidade. Por favor, leia comigo o verso 1 do Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A primeira pergunta que a gente faz para o Salmo 133 é: quem é que acha isso agradável, bom e agradável? Quem está achando isso é o salmista. Quem acha que é bom e agradável são os irmãos que vivem unidos. Quem é que está achando agradável isso? Bem, irmãos, eu penso que quem se agrada disso, quem acha que isso é bom e agradável, é o próprio Deus. E a razão por que eu creio nisso é porque o verso começa com um vocábulo, com um termo hebraico, riné. Riné. Que numa tradução dinâmica, seria a mesma coisa que Deus dissesse assim: olha aí, dá uma olhada nisso. É como se alguém ache uma coisa maravilhosa e queira falar para outra pessoa. Isso é típico de Deus, irmãos. Típico de Deus. Porque a história do mundo começou assim. Se você for comigo para Gênesis capítulo 1, você vai ver que existe uma liturgia aqui na criação. É o seguinte: Deus imagina a criatura, Deus fala, a criatura aparece, Deus olha a criatura como que conferindo se ela está mesmo exatamente como ele imaginou, e ele diz assim: tá bom,
Que tob, essa é a expressão em hebraico, que tob, que bom. Então, Deus criou a luz e viu que a luz era boa. Que bom. Deus viu que separar o mar e a terra era bom. Que tob. Deus viu que criar as plantas, as árvores frutíferas, era muito bom. Deus viu que separar o dia e a noite era bom. Deus viu que era bom criar os animais, os domésticos e os selvagens, e fazê-los povoar a terra. Ele viu que isso era bom. Depois Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e deu-lhe o domínio sobre todas as coisas. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Diga comigo, muito bom. Portanto, meus irmãos, toda vez que Deus faz uma coisa que lhe dá prazer, Ele dá um belo sorriso e diz assim: que bom, que bom. É exatamente isso que chama a atenção no Salmo 133, porque o Salmo começa exatamente assim: Rine, veja aí, olha aí, que bom e agradável é que viverem unidos os irmãos. É como se Deus estivesse dizendo assim para os anjos: gente, dá uma olhada nisso, presta atenção nessa minha invenção, vida em comunidade. Como é bom viverem unidos os irmãos. Agora, gente, vamos ver o que é que leva Deus a se divertir quando Ele olha o seu povo. Por que Deus se diverte? Porque aqui no Salmo, o seu povo vive em unidade. Eles são uma comunidade. Agora, preste atenção no que eu vou falar aqui. Pessoas que vivem em unidade formam uma comunidade. Porque a comunidade é uma ideia de outro mundo, não é uma ideia do nosso mundo, não. Por exemplo, o credo de Atanásio dizia assim, esse credo, por volta do IV século, ele dizia assim: adoramos um Deus em trindade e a trindade em unidade. Há a pessoa do Pai, há a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E ainda não há 3 deuses, mas há somente um Deus. Você já se perguntou por que é que Deus é uma trindade? Porque são necessárias 3 pessoas para constituir uma comunidade. Uma pessoa não é uma comunidade. 2 pessoas não são comunidade. É preciso 3 para ter uma comunidade. Então a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não apenas revela quem Deus é, o Pai, o Filho e o Espírito, mas revela como Deus vive. Deus vive em comunidade. Então, durante a eternidade passada, Deus sempre viveu sozinho, só que Ele nunca sentiu solidão. Por quê? Porque Ele vive em comunidade. Ele é um Deus único e verdadeiro, que subsiste em 3 pessoas. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo completam a si mesmo. Eles não sentem falta de nada. Deus não sente falta de nada. Então, a trindade revela o modus vivendi de Deus. Como é que Deus vive? Eles vivem em comunidade. A pergunta é: como é que essa forma de viver da trindade impactou a humanidade? É simples. Um dia Deus reuniu a comunidade divina e disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, houve uma reunião da comunidade divina para decidir como eles fariam a raça humana, e a decisão unânime foi essa: criar um ser comunitário à semelhança de um Deus
que subsiste em comunidade. Então, a raça humana nasceu de uma comunidade divina para viver em comunidade. Isso explica por que é que Deus se diverte quando Ele vem na igreja e encontra os irmãos vivendo em união. Explica. Sabe por quê? Porque Deus vê a si mesmo em nós. Amém? Espelho de Deus. Deus não se vê na liturgia. Agora vocês imaginem Deus, dando nota para a nossa liturgia. Gostei da música, não gostei disso. Não, Deus não se vê na liturgia. Vocês iam ficar surpresos em ver a alegria de Deus com liturgias das mais diversas possíveis. Você sabe que lá na África, os crentes cantam dançando e faz trenzinho. Sabia disso? Os presbiterianos, vou nem falar da Assembleia, estou falando dos presbiterianos. Os presbiterianos africanos fazem trenzinho na hora do culto. E é tudo boca aqui, assim, ó, um levanta lá, o outro começa aqui, daqui a pouco a igreja toda está cantando, aí eles saem, fazem trenzinho e vão louvando ao Senhor, cantando aqueles hinos lá. Você pensa que Deus falou, nada, Ele está curtindo lá, se você olhar Jesus, está lá, legal, gostei, estou me divertindo aqui. Deus se diverte lá na Catedral Presbiteriana, órgão de tudo. Castelo forte, Ele gosta de... Tá. Gente, porque Deus não se vê na liturgia. Não é com isso que Ele se diverte. Deus não se vê na inologia. Deus não se vê na teologia, você pode ter certeza disso. Deus não se vê na forma de governo. Deus vê a si mesmo na unidade do corpo de Cristo, amém? É nisso que Deus se vê. É a unidade que é o reflexo de Deus, que é o espelho de Deus. Como Deus se alegrava na comunidade divina, Ele se alegra na comunidade do seu povo. Pessoas diferentes vivendo em comunidade vivendo em unidade, formam a comunidade. Vou repetir. Pessoas diferentes vivendo em unidade formam comunidade. Eu aprendi na língua hebraica, existem 2 termos para expressar a ideia de unidade. Um deles é Yahid, que traz a ideia de uma unidade solitária. Quando Deus pede a Abraão que apresente o seu filho, o seu único, ali no hebraico está Yahid, que era único mesmo, só tinha aquele, não tinha outro. Hoje, mesmo no hebraico moderno, se você for a uma loja e você pedir ali uma caneta, você vai usar Yahid. Mas, se você for ao mercado e você pedir um cacho de uva, eu quero um cacho de uva, você vai usar a palavra Yahad. Yahad fala da unidade comunitária, ou seja, um cacho de uva é um cacho, mas ele é composto de várias uvas, mesmo que sejam todas verdes, nenhuma delas é igual à outra. Pode reparar. Por exemplo, quando Deus diz assim, por isso deixa o homem pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Qual é o termo que tem aí? Yahad. Porque os dois são totalmente diferentes, mas eles são uma só carne. Ou em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, quando Deus diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Yahad ou Yahid? O que vocês acham?
peguei vocês. É Yahid? Ou Yahad? Yahad. Porque Deus é um em essência, mais três em subsistência. Yahad. Comunidade. Então, a unidade comunitária é mostrada nas células, no pequeno grupo. O verso 1 do Salmo 133 fala da natureza de Deus, fala do propósito da nossa vida, fala de quem somos e de como nós somos. Quem somos nós? Nós somos o corpo de Cristo. Como somos nós? Nós somos unidade na diversidade. Somos comunidade. Escute essa história. Durante um inverno muito rigoroso, uma manada de porcos espinhos começou a morrer de frio. Foi aí que um espinhento esperto teve uma ideia de juntar a turma para se aquecer do frio. E deu certo. Os porquinhos foram se aquecendo e passaram a sobreviver ao frio intenso. Só que aqui e ali, os espinhos de um porco espetavam o porquinho ao lado. Aí, um começava a reclamar e brigar com o outro. De repente, eles se afastavam e acabavam morrendo de frio. Foi aí que eles perceberam que deveriam aprender a ficar perto o suficiente para aquecer, ter o cuidado para não ferir com seus espinhos o porco ao lado. Aprenderam que era melhor ser ferido por um espinhento do lado do que morrer congelado de frio no conforto. Comunidade é isso, gente. O irmão ao seu lado tem os seus espinhos, mas é preferível levar uma pontada e sobreviver com o calor do que você se isolar. Tem muita gente que faz isso. Eu não vou na igreja, eu vou sair da igreja sem Deus, só tem coisa errada lá. É verdade, mas saia, meu irmão. Você morre de frio. É preferível você levar a espetada, mas ficar firme e sobreviver ao congelamento do mundo. Vale a pena correr o risco de levar uma espinhada. Bom, comunidade é o espelho de Deus. Ele vê a si mesmo na unidade dos diferentes. Então, Deus fala, ai, quão bom e agradável. Bom, em frente. A unidade é como o óleo da unção. Leia comigo esse texto que diz aí. É como óleo, leia comigo. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Bom, para deixar mais claro a ideia de unidade, o salmista introduz aqui a figura da unção do sacerdote Arão. Perdão, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, desce para a gola das suas vestes. Aí eu fiquei pensando, se esse sacerdote fosse o Jefferson, o óleo caía rapidinho. Ô Jeff, eu perco o meu amigo, mas não perco essa piada, Jeff, você está lá em cima. Quando Deus chama uma pessoa para uma missão, um sacerdote, um levita, um rei, tinha o ritual da unção. Quando Deus mandava alguém ser ungido, significava 3 coisas. Primeiro, que o ungido tinha um chamado. Segundo,
que esse chamado requeria uma dedicação ao chamado. E terceira coisa, é que a dedicação era acompanhada por uma autoridade concedida. Então, olha só, a unidade divina é tão divina quanto a unção é para o sacerdócio. O propósito de Deus fazer os irmãos viverem em comunidade é para que a gente sirva como agentes do reino de Deus no mundo. Então, em Israel, o sacerdote fazia o quê? Ele levava as causas do povo a Deus. Então, na nova aliança, esse privilégio foi dado à igreja. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro 2, 9. Leia comigo esse texto. E diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bom, irmãos, agora preste atenção nesse texto, o que está acontecendo aqui? O sacerdócio real é a prova de que a igreja é chamada pela eleição, Deus nos escolhe. Uma vez que Deus nos escolheu, Ele nos torna povo de propriedade exclusiva. E a partir desse momento, dessa dedicação exclusiva, Ele nos dá a autoridade para proclamar as virtudes de Cristo ao mundo. E isso nos dá a responsabilidade de levar as causas da cidade a Deus. E o apóstolo Paulo nos mostra como fazer isso de uma maneira muito prática. Eu vou pedir que você abra comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Romanos capítulo 12. Não durma, porque eu já estou chegando no fim. Você vai, pastor, já acabou. Romanos capítulo 12, versos 9 a 15. Por favor, olha, leia, acompanhe essa leitura aqui. Romanos 12, 9 a 15. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo viver em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Agora leia comigo. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Gente, fala sério, não é isso que a gente faz nas células? Não é isso que a gente faz? A gente não chora com quem está chorando? A gente não se alegra com quem está alegre? A gente não abençoa quem está precisando de bênção? É isso que traz a ideia de sermos agência do reino para um mundo melhor. Toda vez que a célula se reúne em nome de Cristo, a comunidade divina vem ao meio da igreja. E nessa hora nós somos agentes da graça para ministrar ao mundo, para ministrar aos feridos, aos doentes, aos pecadores, aos destruídos, aos perdidos. É como óleo que desce sobre a cabeça de Arão. O óleo da unção começa na cabeça, desce para a barba e chega à gola das vestes, chega à roupa. Agora, irmãos, olha só, eu vejo aqui uma figura maravilhosa. É que a roupa fala de cultura. Não é mesmo? A roupa fala de cultura. Você identifica um africano, um asiático e um ocidental pela roupa. Roupa é cultura. Roupa fala de gente, roupa fala de valores, fala de atitudes. O nosso chamado é chegar à cidade, chegar às ruas, chegar ao apartamento do vizinho do lado, ao vizinho de parede. E se a gente não faz isso, viver em comunidade é a única maneira de mostrarmos a nossa identidade com Cristo e revelar essa unidade ao mundo. Por isso Jesus disse em João
13 ele diz: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então a unção da unidade vem para a cabeça, primeiro na cabeça, depois na barba, mas vai para a roupa. Começa aqui, meus irmãos, mas tem que chegar na rua. Esse é o mistério da vida em comunidade. Aí ele acrescenta uma última figura, ele diz: a unidade é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Essa figura do Monte Hermon, bota aí essa figura do Monte Hermon aí. Dá para ver lá na foto? Que tem uma coisa branca lá em cima? Dá para ver? Aquilo ali é o Monte Hermon, irmãos. É uma das figuras mais notáveis da sustentabilidade natural, é o orvalho que vem do Hermon. Agora, o orvalho não substitui a chuva, mas o orvalho mantém a vida naquela região, mesmo durante os períodos mais secos do ano. O sereno é um processo inverso da evaporação. Durante o dia, a superfície da terra esquenta com o calor do sol e evapora a água. À noite, a superfície da terra esfria, as folhas e as plantas se esfriam, condensam a umidade do ar em forma de gotas. Então, por causa da altura do Monte Hermon, isso permite que haja sempre geleiras nas suas encostas. E por causa desse gelo, tudo em volta do Monte Hermon ganha vida. Toda a refrigeração, toda a água em forma de gelo que há no Monte Hermon desce para a planície durante a noite em forma de sereno, em forma de orvalho, e mantém a vida naquela região. Olha que maravilha! Agora a pergunta é: o que é que une a cabeça de Arão e o Monte Hermon? É que tanto o óleo quanto o orvalho vem de cima para baixo. A direção é de cima para baixo. Deus é o autor da unidade, da unção e da nutrição no reino da graça. Amém, queridos? Por que algumas células agonizam e morrem? Porque elas deixaram de levar o orvalho para os perdidos. Ficam curtindo a refrigeração lá em cima. Tem que descer, gente. Tem que descer para a planície. A unção que para na barba e não desce para a veste, não alcança os perdidos. Sua célula é um espelho de Deus? Seu grupo é um espelho de Deus? Sua vida é um espelho de Deus? Deus se vê na sua célula. Deus se vê na nossa igreja. Deus se vê na nossa família. A unidade do corpo de Cristo anuncia a vida em abundância. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Leia isso comigo. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Porque ele se diverte, é ali que ele vai abençoar. Interessante que esse ali, é ali, não é em qualquer lugar. Deus ordena a bênção e a vida ali, existe uma área específica de bênção. E esta área é onde Deus se vê. É o espelho de Deus. Onde houver o reflexo de Deus, a vida em abundância. Onde houver o espelho de Deus, a vida em comunidade, irmãos vivendo em unidade, apesar de diferentes, apesar dos espinhos, porque a gente é mesmo. Todo mundo aqui tem espinho, eu tenho espinho, você tem também.
Mas se a gente consegue viver em unidade, apesar dos espinhos, ali Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Porque todos nós, irmãos, dependemos de todos. Amém? Eu não consigo imaginar ninguém aqui que eu possa dizer: você não tem nada para me dar, isso é impossível. No reino de Deus, todo mundo pode abençoar todo mundo, amém? Todo mundo. Pessoa mais simples da igreja. Deixa eu contar para vocês essa história, depois eu explico essa foto aí. Quando eu comecei o meu ministério, tinha essa senhora lá na igreja Filadélfia. Era uma congregação da IPI do Ipiranga, onde meu pai era pastor e eu trabalhava lá na congregação, turminha. A dona... que eu já vou lembrar o nome dela. E essa senhora, ela já tinha quase 80 anos, então ela se movimenta. Quando eu for falar, você vai me dizer o nome dela. Ela tinha já quase 80 anos, ela se movimentava com dificuldade, mas ela ia aos cultos, né? Tinha problema de coluna, então, aquela situação que a gente, até você, Marcelo, quando tiver 80, também vai estar lá, ai meu Deus do céu, essa coluna. Mas ela tinha um hábito, meus irmãos, pelo qual ela fazia uma coisa por mim, que eu esperava o domingo inteiro para abraçar aquela velhinha. Porque ela é gordinha, então eu me abaixava assim para abraçar ela. Ela botava assim o rosto bem no meu ouvido e dizia assim: Deus abençoe. Lídia, vó Lídia! Isso, vó Lídia. Eu sabia que quando eu falasse ela ia me lembrar. Ela dizia assim: Deus abençoe sua vida e seu ministério. Irmãos, mas ela falava isso com uma unção. Que fosse qualquer que tivesse sido os eventos da minha semana, quando ela falava aquilo, era a única coisa que ela podia fazer no domingo, quando ela ia à igreja, é me abraçar e dizer: Deus abençoe sua vida e seu ministério. Mas quando ela falava isso, gente, como meu coração se enchia de esperança. Por isso, eu creio que Deus pode usar canal de bênção, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Bom, o negócio da foto aí, onde todos dependem de todos. Existe uma tribo aborígene no interior da Austrália que se distingue de todas as outras por causa de um antigo costume. Enquanto todas as tribos nativas da Austrália sofrem com os efeitos nocivos da urbanização, muitas das tribos praticamente se acabaram por causa dos suicídios. Existe um povo que permanece livre dessas influências. E a tribo existe até hoje. E qual é a razão? A razão é que eles têm um ritual em que todo garoto, toda menina, em determinada idade, não sei se é em torno de 10, 11 anos, eles passam por um ritual na tribo, em que cada garoto, cada garota, recebe um segredo que é absolutamente essencial para a subsistência e para a sobrevivência daquela tribo em momentos de dificuldade. Então, um garoto, por exemplo, recebe a confiança de um segredo de uma mina d'água escondida
Olha, eles levam, uma pessoa pega e leva, o teu segredo é este. Então eles levam o garoto lá e morar. Aqui tem uma mina d'água. Só ele sabe. Uma outra menina recebe o segredo de uma planta medicinal que cura determinadas enfermidades. Um outro recebe o segredo de uma caverna que pode proteger a tribo em um momento de perseguição. E assim, cada garoto e cada garota daquela tribo recebe um segredo que só ele sabe e que mantém todo o povo dependente daquele segredo. E assim, cada menino, cada menina dessa tribo nasce, ali cresce, sabendo, a minha gente precisa de mim, e eu preciso deles. Assim, a tribo existe até hoje, saudável, tranquila, vivendo porque eles aprenderam a viver em unidade. Imagine como um garoto desse se sente sabendo da sua importância para todos ali. Imagine como ela vê a si mesma, sabendo que todos, de alguma maneira, dependem dela. Todos dependem de todos. Irmãos, eu queria que Jesus se alegrasse conosco, amém, queridos? Eu queria que Deus se alegrasse com a sua célula. Veja aí, olha aí o que eu inventei. É isso mesmo, igual a mim. Eles vivem em comunidade. O óleo sobre a cabeça. Começa na cabeça, mas desce para a roupa. Lá em cima no Hermon, mas desce para a planície. Que Deus nos leve ao mundo como comunidade, amém, irmãos? E Ele vá visitar nossas casas essa semana. Que Ele visite a sua casa e dê uma gargalhada. Olha aí, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a vida, a bênção e a vida para sempre. Vamos ficar em pé.